Conhecida como a Revolução Popular da Amazônia, a cabanagem é uma das revoltas mais importantes do país e a maior da região norte. O movimento eclodiu em 1835, quando os cabanos invadiram Belém e tomaram o poder. Era o início do período regencial e a população pobre na província do Grão-Pará vivia na faixa da miséria. A cabanagem foi o rompimento com a relação comercial monopolista portuguesa. Apesar da independência e a adesão do Pará à independência um ano depois, a economia continuou a mesma, o sistema de dominação o mesmo, a administração vinda do Rio de Janeiro era equivalente à que vinha de Lisboa e as condições de vida da população pioraram. Então a cabanagem foi uma irrupção de revolta, de busca da libertação contra a dominação que era identificada com os brancos e particularmente com os portugueses. O movimento ganhou esse nome porque a maioria dos revoltosos era formada por pessoas pobres, algumas até miseráveis que moravam em cabanas à beira dos rios da nossa região. Por isso, esses belemenses, naquela época, eram chamados de cabanos, pessoas muito simples que lutavam apenas pela liberdade do povo. Eles eram mestiços, pobres, deschapelados, descalços, aquela imagem que a gente tem do cabano paraense, né? E eu fiquei pensando que a documentação que eu comecei a encontrar mostrava uma diversidade muito maior. Por exemplo, tinha índio. Onde aquela imagem é de índio mesmo? Pouco tinha. Tinha negro, tinha branco. Pelos ideais agressivos, comerciantes e fazendeiros que no início encorajavam a revolta, minimizaram o apoio. A situação entre as classes envolvidas no movimento piorou após a traição do fazendeiro Félix Clemente Malcher, que ao ser posto no poder, fez acordos obscuros com o governo imperial e acabou morto pelos rebeldes. Depois do assassinato de Malcher, os cabanos colocaram no poder o lavrador Francisco Pedro Vinagre, logo sucedido por um dos maiores líderes do movimento, o brigadeiro Eduardo Francisco Angelim. Além dele, a cabanagem também teve outros grandes líderes, como o padre Batista Campos e o político Felipe Patroni. E depois eles têm um outro líder que era o padre Jerônimo Pimentel, que foi candidato a presidente de província e perdeu, mas era o candidato cabano, um padre. Mas apesar de terem chegado ao poder, brigas internas e desorganização atrapalharam a continuidade dos cabanos no comando. Depois de 5 anos de lutas sangrentas e milhares de mortos, o governo regencial conseguiu reprimir a revolta e retomar o poder na província. Um fato importante que esta professora da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará pesquisa há cerca de 20 anos. Eu também compreendi nos últimos tempos que havia uma dificuldade enorme da população, em geral, não dos especialistas mais, né, com os quais eu dialogo, mas a população e especialmente os alunos da rede pública e privada de compreender esses novos objetos dos estudos da cabanagem. E daí então a minha proposta de fazer um dicionário crítico da cabanagem, tentando identificar quais são os principais termos, onde no interior a cabanagem aconteceu, quais são os símbolos, que bandeira tinham os cabanos, que trajes eles podiam vestir. Os restos mortais dos principais líderes cabanos já ficaram expostos no antigo Museu do Memorial da Cabanagem, localizado na entrada da cidade morena. O monumento é o único símbolo que representa a maior revolta da região. Projetado por Oscar Niemeyer, o memorial, hoje entre túneis e viadutos, foi a forma encontrada pelo ex-governador Jader Barbalho para homenagear os 150 anos da eclosão da Revolução Belemense, ocorrida em 7 de janeiro de 1835. O memorial foi reconhecido pela Assembleia Legislativa do Pará como patrimônio imaterial do Estado. É o primeiro monumento em que os cabanos, a vitória dos cabanos, os 3 governos cabanos são homenageados. Em segundo lugar, eu acho que ele representava para aquela região da cidade, dar àquela região da cidade que é carente de praças, carente de monumentos, carente de coisas, um monumento do Niemeyer. Mas, embora tenha sido sufocada e pouco lembrada pela população,
A cabanagem permanece viva na memória de estudiosos. Sociólogo e jornalista, Lúcio Flávio Pinto é um desses apaixonados pelo assunto que se aprofunda cada vez mais no tema. Lúcio foi até Londres em busca das chamadas cartas inglesas. O principal dessa correspondência é que, certo dia, 1835, o governante brasileiro, que era o paulista Diogo Antônio Feijó, que estava como regente no lugar do Dom Pedro II, que ainda era menor, convocou o embaixador da Inglaterra para uma audiência sigilosa e disse para ele que o Império não tinha condição de reprimir ao mesmo tempo duas grandes revoltas populares nos extremos do país. A Farroupilha no Rio Grande do Sul, que naquela época era São Pedro, e a cabanagem na Amazônia. E que ele autorizava a Inglaterra a invadir o Pará, matar os cabanos, e aí o Império faria de conta que não sabia de nada. E o embaixador inglês mandou dizer para o Lord Palmerston, o ministro, que ele não aconselhava, porque não tinha autorização da Assembleia Nacional, era sigilosa e que a Inglaterra poderia até acabar com isso. E o capitão Strong disse que com 150 fuzileiros navais ele acabaria com toda a cabanagem, mas que não interessava para a Inglaterra. E a Inglaterra se recusou. Com novidades ou apenas com fatos antigos, que a cabanagem permaneça viva na memória de quem ajuda a construir a história de um povo.